Olá, professor Charles Nagel, e hoje nós vamos continuar nossa viagem interessante pelo nosso universo, um pedacinho mínimo do universo, que é onde fica o nosso sistema solar. Nós já descobrimos quantos são os planetas, a questão do movimento de rotação, de translação do planeta Terra, dos outros planetas, características e assim por diante, que é o que nós podemos dar uma revisadinha nesta tela aqui que está aparecendo para você, os 8 planetas do nosso sistema solar. E aí nós temos aquela diferença, né? São dois grupos, cada um contendo 4 planetas. O grupo dos planetas com estrutura rochosa, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, que são os mais próximos do Sol. E o grupo dos planetas de estrutura gasosa, que são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, os mais afastados do Sol. Temos essa tabela a questão da rotação que ele faz, que os planetas fazem, da translação, que é o movimento em torno do Sol, quanto tempo cada um demora, a distância média do Sol, e aí vai afetar diretamente na temperatura de cada planeta, certo? E algumas informações a mais ali. E nós temos uma informação importante para nós, por isso que essa tabela está aí também, que é o número de satélites naturais, exatamente. O número de luas que cada planeta possui. Então, de cara, nós já descartamos Mercúrio e Vênus, que não tem nenhuma lua. Tá? São os mais pobres aí, não tem nenhuma lua. Mas aí nós temos a Terra, que tem um satélite natural, que é a nossa famosa Lua. Ok? Depois nós temos Marte, que tem 2 satélites naturais, tá? 2 luas. Júpiter, que tem 63 luas, imagina só, todas girando em torno de Júpiter. Como é que deve ser a situação, né? Mas são 63 satélites naturais em Júpiter. Em Saturno diminui um pouquinho, são 47 satélites naturais. Urano tem 27 satélites naturais girando em torno dele. E o saudoso Netuno aí tem 13 luas que giram em torno dele. Então, para você ver a diversidade de satélites naturais, de luas que o nosso sistema solar possui. Né? Se você somar ali, são mais de 150 luas, mais de 150 satélites naturais que o nosso sistema solar tem. Tá? Cada um girando em torno do seu planeta de origem ali. Ok? Depois nós temos mais um nome um pouco, alguns nomes, né? Até porque Júpiter tem 63 planetas naturais, 63 luas, né? Então nós temos alguns nomes ali de algumas luas, tá? Começando com o planeta Terra, que o nome da, né, o nome da Lua, quer dizer, é Lua, o nome do nosso satélite natural, tá? Está ali, é o primeiro. Depois Marte tem 2 satélites naturais, que é Phobos e Deimos. Depois nós temos Júpiter, que tem 63 luas, mas tem algumas ali principais, né? A Io, Europa, Ganímedes e Calisto. Depois nós temos Saturno, que temos ali Mimas, Encélado, Tétis, Dione, Reia, Titã, Hiperion, Jápito e Febe. Urano tem nome de 5 luas ali: Miranda, Ariel, Umbriel, Titânia e Oberon. Netuno, que tem Proteu, Tritão e Nereida. E Plutão, que tem sua lua chamada de Caronte. Então são nomes diferentes, né, estranhos, que numa próxima oportunidade, ou se você está com muita curiosidade de saber de onde cientistas e astrônomos tiraram esses nomes, vocês podem pesquisar na internet, menos na Wikipédia, por favor, e depois vocês vão acabar descobrindo outras coisas mais sobre os satélites naturais do nosso sistema solar e vão matar a curiosidade aí, né? Sanar sua curiosidade em relação ao porquê desses nomes tão diferentes e estranhos, alguns mais conhecidos, outros mais diferentes. Então aí está um panorama resumido das luas do nosso sistema solar e seus nomes ali. Aqui nós separamos o planeta Marte, o famoso Planet Red, ou Planeta Vermelho, e suas 2 luas, Deimos, à minha direita, e Phobos, à minha esquerda.
e não são, vocês podem ver a questão do formato desses satélites naturais, eles não são bem arredondados, né, como a nossa Lua. Parece mais meteoritos ou meteoros que estão girando em torno da gravidade de Marte, certo? Mas o fato é que são satélites naturais que Marte tem, Phobos e Deimos. E aí nós temos a nossa Lua. Chegou então a parte de estudarmos profundamente, não tão profundamente, mas nós temos uma noção das características do nosso satélite natural, que é a Lua. Então, a Lua ela tem uma gravidade de 1,62. Isso faz com que o peso de uma pessoa na Lua corresponda a 0,166 do seu peso na Terra, ou seja, a pessoa, né, você já viu em alguns filmes e alguns documentários a forma que se anda na Lua, não se caminha na Lua, se pula, a pessoa é muito leve. A temperatura da superfície da Lua, né, ela pode atingir 127 graus quando iluminada pelo Sol e menos 173 graus quando está sem iluminação. Muito frio mesmo, certo? Então, devido a Lua ter essa camada muito fina na atmosfera, acaba explicando essa diversidade, na verdade, essa variação de temperatura, né? De tão alta quando bate o Sol e tão mais baixa quando o Sol não está batendo nesse satélite natural. Tá? Então, a atmosfera tem a ver com a questão da temperatura na Lua. Outras características da nossa Lua, né? Ela gira em torno do próprio eixo, né, que é o movimento de rotação. Nós já aprendemos, rotação é um movimento em torno do próprio eixo. Ok? E ela gira com uma velocidade que é a mesma velocidade que gira ao redor da Terra. Ou seja, o tempo que ela gira, a velocidade que ela gira em torno do seu próprio eixo é a mesma velocidade se ela girasse a, sei lá, 22 dias, vamos supor, girasse 170 km por hora. Né? Ela girava em torno do seu próprio eixo 170 km por hora, a Lua. E aí ela está girando 170 km por hora em torno do seu próprio eixo e também está girando esses mesmos 170 km por hora em torno do nosso planeta Terra. Certo? É a mesma velocidade, tanto de rotação para a translação também a mesmíssima velocidade. E é por isso, né, que nós sempre vemos a mesma face da Lua. Eu só vejo a Lua, eu olho no telescópio, né, gigante, um telescópio potente, é sempre a mesma coisa que eu vejo a Lua, a mesma face. Sim, porque ela gira sempre na mesma velocidade, então isso acaba afetando a nossa visualização. Tá? E o período de rotação ao redor da Terra, ele é em torno de 27 dias terrestres. 27 dias terrestres. Tá? Contudo, ela leva 29 dias para atingir a mesma posição em relação ao Sol. Tá? Ou seja, para dar uma volta toda em torno da Terra, a Lua demora 27 dias. Certo? Mais uma informação importante aí para nós. E aqui nós temos um pouquinho da estrutura da Lua. Né? Como é a Lua por dentro. Né? Nós vemos ali que a Lua possui não digo vários núcleos, né? Mas ela tem a questão do núcleo externo, do núcleo interno, tá? E tem várias partes ali. E nós temos ali a largura desses núcleos, o núcleo externo que é líquido, tá? O núcleo externo é líquido, ele tem a largura de 240 quilômetros. Depois nós temos a fusão parcial, que não é nem líquido nem sólido, com uma espessura de 330 quilômetros. Tá? E aí nós temos depois o núcleo interno sólido, tá? Que é a parte mais central da Lua. Então tem uma parte mais central, tá? O meio da Lua ali, o núcleo central interno, ele é sólido. Depois nós temos em torno desse núcleo sólido um núcleo externo líquido. E depois nós temos um núcleo parcial. Depois nós temos a crosta. Então é bem interessante a estrutura dessa Terra.
E depois na minha direita aqui nós temos uma figura, né, mais assim 3D, mais interessante, mostrando de novo a Lua por dentro, como é que funciona o núcleo dessa Lua e a questão de ser parte líquida, parte sólida e depois as duas coisas e assim por diante. É bem interessante mesmo nós vermos a Lua por dentro e ver como é que funciona, né, o que tem dentro dessa Lua. Tá, pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado da aula. Tá? Desculpa alguma coisa aí, dúvidas, me procurem nas plataformas digitais e você já pode fazer a sua atividade de hoje e colocá-la na plataforma para depois o professor corrigir. Certo? Muito obrigado e até a próxima.